Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, depois da vitória sobre o Vasco, o Cruzeiro no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro, precisando definir a situação de Dudu, que dificilmente volta a jogar com a camisa estrelada. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Finalizada mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro com a vitória importante sobre o Vasco, entrando no G4 do Brasileirão. O time do técnico Leonardo Jardim fez 1-0 sobre o Vasco, gol do Christian, e aí o Cruzeiro agora entre os 4 primeiros da Série A do Brasileiro. Com 10 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O líder é o Flamengo com 14, em segundo o Palmeiras com 13, em terceiro o Red Bull Bragantino também com 13, e o Cruzeiro na 4ª colocação. Fechando o G6 tem Fluminense também com 10, Internacional com 9 pontos conquistados. Na zona de rebaixamento, Atlético Mineiro, 6 pontos, Grêmio, 5, Santos, 4 e Sport, 2 pontos ganhos. É a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Em termos de Brasileirão, o Cruzeiro joga no domingo, hein? 6h30 no Mineirão contra o líder, contra o Flamengo. É jogo importantíssimo, mas antes o Cruzeiro tem o compromisso da Copa do Brasil na quinta-feira, diante da equipe do Vila Nova. Vila Nova que está bem na Série B do Campeonato Brasileiro e é o adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil. Hoje é folga na Toca, nenhum problema de ordem médica, todo mundo que saiu ontem foi por causa de cãibra. O Lucas Silva ali teve cãibra também, não é problema. O Fagner foi substituído, voltou a atuar, né, depois de 2 jogos de ausência, foi muito bem, também teve apenas cãibra e não será problema aí para a sequência. Vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim na quinta-feira diante da equipe do Vila Nova. A venda de ingressos rolando, hein? ingresso.cruzeiro.com.br para o torcedor do Cruzeiro apoiar o time na Copa do Brasil. Sobre Dudu, Leonardo Jardim falou sobre tratar a questão de forma interna. Ele disse que não foi apenas pela entrevista do Dudu lá na saída do jogo contra o Palestino, que foram outros fatores que acabaram com o Dudu sendo cortado do jogo diante da equipe do Vasco, e o futuro do atleta será decidido. Vamos aguardar. O Pedro Lourenço até, em um vídeo que circulou ontem no estádio, quando questionado ali por alguém na torcida do Cruzeiro, ele fez um sinal de que o Dudu iria sair do Cruzeiro. Vamos ver como esse processo será conduzido. É natural que algumas equipes vão consultar a situação. Ele tem contrato até o final de 2027. O empresário do jogador, o staff, conversou até com o André Hernan, o ótimo repórter André Hernan, e disse que uma saída teria que pagar todo o contrato. Isso dificilmente deve acontecer, penso eu. As partes devem conversar e ver o que é melhor. O Dudu, então, podendo aí deixar o Cruzeiro muito em breve ou não ser mais aproveitado. É aguardar o que será decidido nos próximos dias. A mensagem que o Cruzeiro passa é de que o Leonardo Jardim hoje tem a chave do clube, né? Ele é o cara que tem autonomia para falar sobre questões do futebol. E ele tem feito mudanças importantes desde que chegou. O próprio Pedro Lourenço já falou sobre isso em entrevistas recentes. E, cara, mesmo se o Cruzeiro não tivesse vencido o Vasco da Gama, hoje tá. Agora com o resultado pode parecer que estamos falando por conta disso, mas o Cruzeiro precisa apostar no Leonardo Jardim, né? Precisa dar de fato autonomia a ele, o Cruzeiro precisa confiar nele, o Cruzeiro precisa dar tranquilidade à comissão técnica, tranquilidade que não deu em momentos anteriores, às comissões anteriores. O Cruzeiro precisa fazer com que esse trabalho seja de fato duradouro, e tomara que o Leonardo Jardim continue tendo resultado, porque infelizmente, né, Edu, é o resultado que faz com que as pessoas tenham tranquilidade para trabalhar no Brasil, né? No Brasil o treinador ganha tempo com resultado, né? Ele não tem tempo para ganhar resultado. Essa é a verdade no futebol brasileiro.
Eu acho que, além de tudo, Silvio, o Cruzeiro precisa ter paz, sabe? O Cruzeiro precisa se dar paz. Urgente. Porque geralmente as coisas têm acontecido no Cruzeiro de dentro pra fora, não é de fora pra dentro, e isso é muito ruim, cara. Os problemas do Cruzeiro, eles aparecem de dentro pra fora. Quando a gente não tem informação, a gente nem tá procurando informação, de repente ela chega, ela pinga, sabe? Cai uma bomba de lá de dentro. Não tem ninguém buscando isso. Tá todo mundo querendo fazer uma análise tática simples, analisar como tá o Cruzeiro, a evolução. De repente sai uma bomba de lá de dentro do Cruzeiro. Lá dentro do clube eles precisam, de uma vez por toda, parar com isso. Cortar o mal pela raiz. E eu falo do dono ao atleta. O Cruzeiro não pode fabricar problemas. Sabe? E quando isso acabar, a chance de dentro de campo a coisa fluir, ela aumenta. Você não tenha dúvida. Se o clube está em paz, dentro de campo, a influência pode ser maior. E acreditar, concordo com você e também acho, acreditar no trabalho do treinador, foi contratado para isso. É um cara que tem uma mentalidade diferente, é um europeu, é um treinador português. Existem coisas no futebol brasileiro que ele não está acostumado, e existem coisas da cabeça e por característica do treinador europeu que nós não estamos acostumados. E se ele é o comandante do Cruzeiro, nós precisamos nos adaptar ao que ele pensa de futebol, e tem coisa que ele aos poucos vai se adaptando também. Então que essa vitória do Cruzeiro, além de colocar o Cruzeiro numa posição muito boa na tabela, que ela traga ao Cruzeiro outra vibe, sabe? Traga paz ao clube, se tiver que ter a conversa com o Dudu, que tenha. E que eu espero que não vaze nada, porque vazar pra gente também é bom, né? Pra imprensa, em termos de notícia, pra polemizar, enfim, a gente sabe como é que funciona. Mas que seja algo feito em alto nível, que não atrapalhe, que não reflita no dia a dia, que não reflita no grupo, que não reflita nas decisões do treinador, que falou aí de rodízio, de rodar elenco. Nem sempre as mudanças são feitas só para descanso. Às vezes é porque um adversário te traz um desconforto diferente do anterior e você tem que mudar o time em alguma peça, em algum setor. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas aqui também, cara. Porque o futebol tá mudando. Não dá pra gente ficar apegado ao que foi o futebol na década de 80 e 90, não. Que é cada jogador na sua, é o esquema ali e não pode mudar. Pode mudar, sim. O jogador pode sair da posição dele, sim. Pode fazer outra função, sim. O mundo inteiro faz isso. E aqui no futebol brasileiro precisa também. E no mundo inteiro o grande jogador às vezes senta no banco. E aqui no futebol brasileiro também precisa ser dessa maneira. Em prol do time. Em prol do coletivo. Tem ninguém maior do que o Cruzeiro nesse grupo. Ninguém é maior do Cruzeiro nesse grupo. E se precisar continuar com o jogador grande no banco, que fique. E que esse jogador banco busque recuperar sua posição titular com desempenho. É simples, futebol é isso. E o treinador, se o jogador estiver desempenhando, ele vai colocar para jogar mais vezes e ali na frente ele vai ser titular. Como os que hoje são titular, ganharam a posição. Porque no dia a dia estavam mostrando que tinha essa necessidade para o clube. Então, cara, é fundamental. Que bom que o Cruzeiro venceu um jogo difícil e que o Cruzeiro não foi muito melhor que o adversário. Em determinado momento, em boa parte, o adversário foi melhor e o melhor em campo foi o Cássio. Mas o Cruzeiro ganhou. O Cruzeiro pontuou, são 3 pontos. Isso é fundamental no Campeonato Brasileiro. E Cirilo, a gente falou aqui de Cruzeiro e Vasco, né? O próximo adversário do Cruzeiro é o Flamengo. No Brasileiro? Próximo adversário no Campeonato Brasileiro é o Flamengo. O Flamengo é melhor que o Cruzeiro. O Flamengo é melhor que as outras 19 equipes. O Flamengo é o melhor time do Brasil. O Flamengo ganhar do Cruzeiro é a normalidade hoje, onde quer que seja o jogo. Então, antes de começar o jogo, é fundamental que as pessoas entendam isso. O Cruzeiro vai enfrentar uma equipe na próxima rodada do Campeonato Brasileiro que é melhor que ele. Então o Cruzeiro vai ter que jogar demais. Vai ter que contar com o apoio do torcedor, com a paciência do torcedor, com a compreensão do torcedor e com a confiança de que o Leonardo Jardim vai mandar pro jogo o que ele entende que seja o melhor para aquele jogo, sabe? Eu acho que isso precisa entrar de uma vez por todas na nossa cabeça e na cabeça do torcedor. Um pouquinho de confiança no que o treinador tá vendo para essa equipe. Um cara que chegou sem vício e que na cabeça dele ele tá certo, ele não tem a obrigação de escalar ninguém por nome. A obrigação do Leonardo Jardim é de escalar o melhor time para que o Cruzeiro coletivamente funcione.
e que assim seja daqui pra frente. Eu vou pedir de novo que o Cruzeiro não fabrique notícia ruim, que o Cruzeiro pare de fabricar notícia ruim, que o Cruzeiro pare de fabricar bomba para nós da imprensa e que o Cruzeiro pare de fabricar polêmica de dentro do clube, porque tá saindo tudo lá de dentro. Isso é muito ruim, isso é muito triste, isso é muito chato e isso influencia diretamente dentro das quatro linhas. Passou da hora do Cruzeiro trabalhar com mais profissionalismo e com menos amadorismo. Ô Panzi, analisando o jogo em si, falamos da importância da vitória, do que esses 3 pontos representam para a Raposa, além da colocação na tabela, né? Mas no aspecto também do dia a dia, do ânimo, da virada de chave, de espantar um pouquinho as crises momentâneas do Cruzeiro. Mas como o Cruzeiro conquistou essa vitória, como construiu esse resultado, Edu? Ô Cirilo, o último jogo que eu comentei do Cruzeiro contra o Bragantino, eu iniciei meu comentário falando, há derrotas e derrotas, né? Aquela derrota que você vai muito mal, perde o jogo e é indiscutível. Contra o Bragantino não foi. O Cruzeiro não fez um jogo ruim, mas perdeu numa falha ali de saída de bola e acabou sendo derrotado. É do futebol. Há vitórias e vitórias. Essa diante do Vasco não foi uma grande atuação do Cruzeiro. Pelo contrário, o Vasco criou mais e não fosse o Cássio com pelo menos 3 grandes defesas, a gente poderia estar falando aqui de um outro resultado. Mas foi uma vitória em que o Cruzeiro foi eficaz. Melhorou no segundo tempo, passou a jogar também pelo lado esquerdo, que estava completamente apagado na primeira etapa, defendendo e atacando. No segundo tempo, o Jardim, acho que uma conversa no vestiário, eu falei, você pode não mudar em peças, mas você pode mudar em postura e com conversa. E o Cruzeiro passou a explorar mais o seu lado esquerdo, com o Kaique e principalmente com o Wanderson. E numa jogada por aquele lado, numa bola mais longa do Vidalba, acha o Wanderson, ele dispara em velocidade, faz o cruzamento, há um desvio e acaba sobrando pro Christian livre no segundo pau, que é o destino, né? Depois de muito se falar da entrevista do Dudu, de reclamar de reserva, que acha que tinha que ser titular, o cara que tá jogando na dele, o Wanderson, é o responsável pela construção do gol que dá a vitória do Cruzeiro. E você pode dizer que o Christian tá no lugar do Dudu, porque o Wanderson era titular com ele, e o gol foi do Christian. Então, cara, o futebol é isso. Ele é feito de escolhas, ele é feito principalmente de momento. E o Leonardo Jardim enxergou que no momento as melhores escolhas são Wanderson e Christian. Não só pelo jogo com a bola, a qualidade, mas pela entrega do jogo sem a bola também, a intensidade. E o Cruzeiro acabou vencendo um jogo dificílimo. Por isso que eu falo que há vitórias e vitórias. Essa foi uma vitória muito difícil. E você tem que comemorar pelo momento em que veio essa vitória. No momento de desconfiança, no momento em que em jogos anteriores o Cruzeiro vinha mostrando desempenho, mas o resultado não aparecia, e no momento em que nos últimos dias muita conversa, muita crítica, de novo entrevistas polêmicas, um jogador importante do elenco que acabou sendo cortado às vésperas do jogo, voltando para Belo Horizonte quando o clube embarcou para Uberlândia. Muito disse-me disse, o Cruzeiro foi diante do Vasco e venceu o jogo. Jogo complicadíssimo, que se tivesse terminado em empate não seria nenhum absurdo, não seria injusto, e que se o Vasco tivesse vencido também não seria injusto. Por isso a importância de se comemorar e muito essa vitória em Uberlândia. Ela tem um simbolismo muito grande. Por isso o Leonardo Jardim comemorou muito, como eu não tinha visto ainda, na beira do gramado. E o Cássio, cara, um goleiro, um profissional tão experiente, desabou em choro. Pra você ver o tamanho da pressão que estava sob os ombros do goleiro. Ele sabia, Cirilo. O Cássio sabia que estava devendo uma grande atuação, sabia que ele havia sido um dos responsáveis pelos maus resultados nos últimos jogos, e hoje ele foi o responsável pelo grande resultado do Cruzeiro, porque ele fez grandes defesas no momento que o jogo estava dificílimo e que o adversário construía muito mais. Então, há vitórias e vitórias, e a de hoje contra o Vasco, ela foi acima de tudo simbólica, para de uma vez por todas, né, Cirilo, ver se espanta com alguns fantasmas que volta e meia assombram os bastidores do Cruzeiro, né? Como o Cruzeiro trabalha mal seus bastidores, como o Cruzeiro não consegue controlar os ímpetos dos seus dirigentes, como lá dentro do Cruzeiro a turma não consegue guardar entre eles uma informação, uma declaração, uma decisão a ser tomada. É impressionante como as coisas dentro do Cruzeiro, como o Cruzeiro se auto-sabota, né?
e tomara que essa vitória seja um símbolo de uma mudança, de uma virada de chave, não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo, e que o Cruzeiro resolva de uma vez por todas essas situações. Eu acho que a liberdade, a carta branca que foi dada ao Leonardo Jardim foi o primeiro passo para que isso mude. E que continuem confiando no comandante do Cruzeiro, que está em início de trabalho ainda, sim. Jogos oficiais ainda são poucos no universo de tantos jogos que a gente vê no futebol brasileiro. E tomara que as coisas agora entrem nos trilhos, independentemente de qual seja a decisão a ser tomada em relação ao caso do Dudu. Acho que o Cruzeiro tem que comemorar muito essa vitória, porque a sequência é pesada e, falando de Campeonato Brasileiro, o próximo adversário é simplesmente o melhor time do futebol brasileiro na atualidade. Agora, com relação ao Cruzeiro, Leonardo Bertozzi, vitória 1-0, e aí de novo aquele time sem o Dudu, esse já está até afastado. Sim. Né? Afastado do jogo, pelo menos a gente sabe, né, no primeiro momento só do jogo de hoje. Sem Gabigol, Caio Jorge jogando, vitória por 1-0. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que aconteceu com o Cássio. Sem o William também. Sem o William Fagner também. jogou. O Fagner já voltou, né? Mas sem o William também. Mas apesar daquele tropeço no meio de semana, né? Que deve custar a classificação do Cruzeiro na Sul-Americana, continuamos vendo um processo evolutivo desse Cruzeiro aí nas mãos do Léo Jardim e sem aqueles medalhões? E tá muito claro que ele não vai olhar na cara de ninguém. E não deve olhar na cara de ninguém mesmo. Nem no salário, né? Não, exato. Ele tem que escalar o time com o que ele achar mais produtivo. Hoje, por exemplo, foi uma vitória bem operária, vamos dizer assim. Digamos que foi o oposto do Palmeiras e Bahia em termos de qualidade, nível, né? O jogo foi bem fraco. Mas o Cruzeiro, pelo menos, conseguiu produzir algumas boas chances. E o gol sai de uma jogada do Wanderson pro Christian, né? Que são justamente os jogadores que são menos badalados nesse elenco, mas que acabaram produzindo a situação do gol da vitória. E o Cássio. Esse é um capítulo à parte. Hoje porque o Cássio, a história dele no Cruzeiro até aqui não é só de altos, é uma história de altos e baixos, de algumas falhas e alguns bons jogos. E hoje foi um dos melhores jogos do Cássio no Cruzeiro. Né? Você viu a defesa que ele fez ali na cabeçada, fez outras, foi muito bem. E acho que ele tem também grande responsabilidade. Para mim, o melhor em campo hoje, o Cássio. O William, desde que o Jardim mudou o time, né? O jogo com a derrota para o Mushuc-Runa foi o limite para o Jardim mudar a equipe, fazer o Cruzeiro ser mais competitivo. Daí então teve São Paulo, teve Bahia, teve Red Bull Bragantino. Aí contra o Palestino ele botou os caras de novo para jogar, o time foi menos competitivo e agora voltou. Então são 4 jogos do time mais competitivo, os 4 jogos do Brasileiro. Hoje para mim foi o pior dos 4, embora o Cruzeiro tenha vencido. Dos 4 venceu 2, venceu o Bahia, que foi o melhor dos 4, e venceu hoje, que para mim foi o pior dos 4 em termos de rendimento. Sim. Mas está muito claro que o caminho escolhido para agora, talvez com o tempo, a hora que ele formar um time mais competitivo, talvez ele tente inserir os jogadores mais técnicos quando o time competitivo estiver mais encorpado mesmo. Se eles estiverem lá. Hein? Se eles restarem lá. Mas que tá todos não estão. Para mim tá muito, 3 coisas estão muito claras. Primeiro, que ele fez essa escolha, que esse é o caminho que ele quer seguir. 2, que ele percebeu que só com os melhores, entre aspas, do time, ele não formaria um elenco. 3, que o Pedrinho já percebeu que o executivo de futebol, Alexandre Matos, contratou jogadores de nome forte, jogadores caros, que não vão conseguir fazer o time do Cruzeiro ser forte. Não é só o técnico que já percebeu que ele tinha que mudar. A impressão que eu tenho é que o Pedrinho já percebeu. Né? E o respaldo ao Jardim é grande e eu tô curioso para ver como vai ser o meio do ano. Qual vai ser o comportamento do Cruzeiro na janela que o seu técnico possa indicar jogadores para montar um time melhor com as características que ele quer. Né? Isso é muito claro. E agora essa imagem é muito forte. Essa imagem é forte, muito cara. forte. Essa Esse é um cara que ganhou tudo na carreira e está chorando porque ganhou o jogo do Campeonato Brasileiro. E hoje ele sentiu, porque ele já tinha feito algumas intervenções importantes para o Cruzeiro, pelo Cruzeiro, em jogos do Cruzeiro, que as coisas não deram certo. Né? Hoje elas deram certo. Vitória, a página em branco lá, como é que fala? Na Inglaterra, lá o clean sheet. G4 do campeonato. Né? Ele foi muito decisivo para essa vitória, é uma retomada para o Cássio. Agora, não é uma retomada para todos desse elenco. Acho que o Fagner também está entrando bem, fazendo boas participações. O Jardim
coloca, mesmo naquele jogo com o Bahia, ele fecha o jogo com todos em campo, chamando o Gabriel, chamando... O Gabigol não jogou mal lá no Chile. Para mim, ele foi o melhor do time. Melhor bem. do time no Mas Chile. o Cássio hoje realmente foi o que fez a diferença nessa partida. Foi uma partida, como o Léo falou, equilibrada, como foi Palmeiras e Bahia, só que do outro lado, de falta de qualidade, né? E os dois técnicos, ao contrário, tentando milagres. Enquanto os técnicos de Palmeiras e Bahia tentavam melhoras... Hoje, acho que nesse jogo Vasco e Cruzeiro também estavam tentando alguns milagres também, porque as coisas são complicadas ali. O Cássio disse o seguinte, em entrevista, inclusive, depois de chorar, de se emocionar, ele falou o seguinte, a gente tem trecho do que o Cássio disse, ó, em entrevista lá ao Premier. A gente é humano, nós erramos e acertamos, nunca fui de me omitir, mas a gente vive um momento em que as pessoas se preocupam mais em dar pedradas, tentar humilhar. O ser humano está ficando doente. E disse mais. Muitas vezes falam sobre os altos salários para minimizar problemas de saúde mental. Se fosse assim, pessoas bem-sucedidas não morreriam nem teriam problemas. A crítica faz parte. Evoluíram como pessoa e como atleta, mas estamos passando dos limites. Você está coberto de razão. E ele sai do Corinthians também num contexto em que já estava cansado de cobranças que... E quando ele admite, inclusive numa entrevista, achou para Lili, na beira do campo, Acho que foi. que ele procurou ajuda. Que ele procurou psicólogo fácil, e não. psiquiatra. E psiquiatra. Então, assim, esse choro do Cássio é um choro de um cara que já sofreu isso. E é o que ele falou, assim, e acho que infelizmente, e não deve ser fácil para o próprio atleta perceber, o Cássio está num movimento de descendência de carreira, de caída de carreira. Ele é um jogador veterano, para mim um dos maiores goleiros que eu vi jogar no futebol brasileiro, um craque, uma lenda, que fez muito e ainda vai fazer grandes partidas, mas no estágio de carreira que ele está mais exposto às próprias falhas mesmo, e no Cruzeiro ele tem falhado bastante, e ele tem que ser criticado por isso, como tem que ser elogiado mas pelo acho que jogo ele de hoje. entende isso. Também acho que ele sabe entende. dividir. É isso. Agora, é um cara que está sofrendo com esse momento, e a fala que ele diz sobre o olhar do outro sobre as falhas é um olhar muito verdadeiro. As pessoas passam muito mais tempo e gastam muito mais energia com aquilo que elas não gostam do que com aquilo que elas gostam. Elas colocam muito mais energia para odiar algo ou alguém do que para gostar de algo ou alguém. Então eu entendo e concordo com cada palavra que o Cássio falou no jogo de hoje, o que não isenta, ou que não nos impede de fazer as críticas que têm que ser evidentemente, feitas. ele não foi bem no jogo da quinta-feira. Elas têm que ser Mas eu acho feitas. que não é a isso que ele se refere. Claro que não. Eu tive a oportunidade de fazer a biografia do Cássio. Ele não censurou nada em relação a críticas em momento nenhum. Sim. O que fere é a maneira. Sim. Ele já vinha com uma carga do Corinthians, teve também isso no Cruzeiro, embora no jogo de hoje a torcida tenha gritado o nome dele ainda durante a partida, havia uma parte da torcida ao lado dele, mas é um acumulado, né? Esse rapaz está há um ano com esses problemas, fora outros problemas particulares. E ele saiu do Corinthians para não viver mais isso, sabe? E o Leonardo Jardim, pelo menos, foi muito consciente depois do jogo contra o Palestino, né, de não limitar os problemas que o time tem ao Cássio, as falhas que ele teve, acho que é algo pontual, mas é interessante observar que o Cruzeiro, com essa formação que tem com o Christian, com o Wanderson, ele, sem o Gabigol, ele perde tecnicamente, perde até em poderio ofensivo, mas se torna um time mais equilibrado, embora essa formação tenda a funcionar mais contra times como o Bahia, que tem bola, que se expõem, que atacam mais, que jogam mais no campo ofensivo, principalmente para puxar contra-ataque. Hoje, contra o Vasco, o time ficou muito engessado, então é algo para o Leonardo Jardim calibrar. Time equilibrado e, ao mesmo tempo, que tenha poderio ofensivo. Só queria falar uma coisinha aqui, antes da gente ir para o intervalo, para falar da goleada do Flamengo, novo líder do Campeonato Brasileiro, super goleada não, 4-0 é uma goleada, a exibição é que foi super, podia ter sido mais, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas só um trechinho aqui, porque perguntaram sobre o Dudu para o Pedrinho, Pedrinho BH, né? Foi antes do jogo. A gente tem o trecho aí, a gente tem o videozinho, né, Vini? Para colocar? Vamos, velho. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar, ué. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi!
Ele tentou ser discreto, assim, pô. Ó, o Dudu. Quer dizer, Ixi, aí o Dudu vê isso. Aí o Dudu vê isso. E aí, como é que fica depois de tudo que o Dudu falou? Meu país, Minas Gerais, é maravilhoso. Adoramos. É muito bom, né, O Pedrinho, que já era um especialista em áudios, agora também é especialista em Não vídeos. falar nada, né? Impressionante, Mas cara. o Dudu não foi relacionado pro jogo, depois que reclamou do Leonardo Jardim. Não entendeu porque tinha ido pra reserva, né? Porque vinha bem, E enquanto com treinador. tudo o que está acontecendo, parece que finalmente a diretoria do Cruzeiro caiu na real. O respaldo que o Seabra e o Diniz não tiveram, o Leonardo Jardim tem agora. Porque para barrar o Gabigol, deixar no banco, se precisar, não entra no jogo mesmo depois de fazer uma boa partida. Dudu nem relacionado quando começa a falar demais. É um ótimo sinal de que estão começando a entender que um projeto de futebol não se faz só com grandes nomes, não se faz só com contratando jogador para a torcida. E agora, ao dar respaldo ao Leonardo Jardim, o Cruzeiro entende que as coisas precisam funcionar como um projeto esportivo e que passa pela hierarquia do treinador, porque é muito ruim só contratar jogador e esperar que o técnico dê jeito em tudo. Até porque sem respaldar. Um gestor, na hora que um jogador mete um ou ele ou eu e banca o jogador, ele vira refém. Totalmente. Ele vira refém. Totalmente. Então acho que essa é a hora de mostrar. Não, esse é o cara que E assim, o Dudu não gostar de ir pra reserva é perfeitamente Ninguém gosta, compreensível. é. Agora, o Dudu não entender porque ele foi pra reserva, aí ele tem que parar e ou rever quem são as pessoas que o aconselham, ou assistir um pouco mais os seus próprios jogos. Mas né? Porque externar da forma como ele de maneira externou, bem né? simples. O time com ele não estava andando. O time sem ele melhorou. Aí ele volta pro time e o time piora. Aí ele sai e o time melhora. Então, se ele não está entendendo, ou ele tem que se cercar melhor de pessoas, ou ele tem que assistir com mais calma os próprios jogos. Isso E já tem tinha contrato até 2027. O Então, Pedrinho precisa fala... ver. mas não é bem assim, né? Assim, tchau, não é E o assim. Vai ter que salário vender alto. bastante coisa lá no supermercado para comprar isso. E parabéns para essa chamada aí. Dono da SAF do Cruzeiro indica. Literalmente, ele indicou. Indicou. Saída Ixi, Bom. Ixi, foi melhor. Vamos para um intervalo e a gente volta com mais. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!